A gente aqui vendo a história se desenhar diante dos nossos olhos, né? Acho que daqui a alguns anos nós vamos ter a noção exata do que foi esse evento do dia de ontem. Tem algo que é o componente emocional, né? O UOL tem uma matéria muito interessante sobre essa coisa de atirar em presidente, que para nós, gente, não tem isso de atirar em presidente no Brasil. Não tem. Não é uma coisa que a gente convive. Para nós é uau, é uma coisa demasiada. Nos Estados Unidos, a gente já teve vários casos de presidentes assassinados, atentados contra presidentes, atentados contra candidatos. Isso aconteceu durante todo o século XX, no século XXI, de uma forma mais frequente. Tem até gente que é conhecida do público, o presidente Reagan, o presidente Bush chegaram a jogar uma granada nele, a granada não disparou. É algo que acontece ali. O que tem de único na questão do Trump? Primeiro, o poder da imagem. Essa imagem dele, logo depois de atirar, ele põe o punho para o alto, se recupera, vocifera, isso é muito poderoso. É muito poderoso. E é algo que contrasta com a principal fragilidade eleitoral do oponente dele, que é o Biden. Você imagina o Biden sendo questionado a saúde mental, aquele debate que a gente viu, dava pena de ver, né? Que efetivamente ele não tinha força de responder, ele não estava bem. Então você pega alguém que virou um símbolo de fragilidade e ele já estava concorrendo com um candidato forte, que vocifera. Agora você tem essa narrativa do herói. E que também tira um pouco Trump do âmbito do ridículo, do pastelão, do baixo nível. Ele pode aproveitar isso para se catapultar como figura política. Todas as figuras políticas dos Estados Unidos que sofreram atentados se fortaleceram após isso. E nesse momento, quem tá com a bomba no colo é o Partido Democrata. Porque é o seguinte, se mantém o Biden e perde, as lideranças vão enfrentar e amargar o gosto da derrota e as suas consequências. Se troca e perde, também. Esse atentado foi algo muito poderoso, e a gente vai ter isso sendo explorado até o final, um atentado contra a vida de um candidato à presidência da República, qualquer que fosse ele, mesmo que fosse um candidato que não causa polêmica, que não inflama nada, que não desperta paixões, um candidato que tivesse votos e não dê votos, como é o caso do Trump. Já nesse caso, seria algo muito importante. No caso do Trump, que é um dos principais fenômenos do populismo mundial e desse populismo web, né, desse populismo pós-internet, é algo que nós ainda vamos saber exatamente as consequências, eu creio, em mais alguns anos. Não, com certeza, Madaia. Eu queria puxar com você, inclusive, porque é isso, né? Você estava trazendo esse histórico que a gente sabe que existe nos Estados Unidos, um histórico triste, se eu não me engano, dos últimos 46 presidentes, já foram 10 atentados e aí 4 mortos durante o mandato, mas aí o diferencial, como você estava falando, do poder da imagem é que justamente essa acontece aí no período das redes sociais, a gente tendo essa forma tão instantânea, né? Eu estava de plantão, inclusive, no sábado, fazendo uma última rondazinha ali antes de fechar, é só você atualizar o Twitter no exato momento que estava acontecendo a transmissão ao vivo ali, já tinha recorte, já tinha disparo. Eu queria trazer até um destaque aqui específico de um levantamento falando justamente sobre a onda de desinformação que aconteceu logo após esse acontecimento, né? Nos grupos públicos do WhatsApp, as menções para Trump, sobre Trump, aumentaram quase 10 vezes, isso ainda no sábado, no X, o antigo Twitter, contas ligadas à direita brasileira e americanas reforçaram o heroísmo e a força
força de Trump, como você estava levantando aqui, com muitas postagens afirmando que a eleição está decidida a favor do ex-presidente, já as contas ligadas à esquerda com mensagens reforçando o ceticismo, principalmente pela ausência de informação ali no momento das fotos perfeitas que foram sendo divulgadas e, como você falou, muito fortes aí, né? Inclusive o fotógrafo da foto que ficou mais marcada, com a bandeira dos Estados Unidos aparecendo ali para trás, enquanto ele estava com o punho erguido. Não é essa exatamente também, uma que está ali um pouco mais mostrando de baixo, é de um fotógrafo muito renomado da Associated Press. A gente conseguiu ver toda a movimentação e isso com certeza vai ficar marcado na história, mas tem esse problema também, né, Madê, que a velocidade da apuração dos fatos em si não acompanha a velocidade da discussão nas redes sociais. Como é que você viu esse ponto exatamente, reforçando aí então questões de desinformação e de fala sem provas? Na verdade, a apuração dos fatos nunca vai acompanhar a velocidade das redes sociais, porque a apuração dos fatos, ela exige método, ela exige você ver o que é verídico ou não, e você sair gritando não exige nada, é rápido. Você vê uma coisa e reage, feito um bicho reage a outro bicho. É isso que é rede social. A pessoa vai lá e reage. Agora, levar isso a sério já é outra história. O que a gente tem no caso do Trump, que eu considero muito forte com relação ao atentado, é exatamente essa foto que você falou, Natália, porque eu vi até outros estudos. É o Evan Vucci, é um fotógrafo que já ganhou vários prêmios Pulitzer. Você vê a diferença que faz o trabalho profissional, né? Essa foto supera qualquer outra foto que qualquer pessoa na plateia tenha tirado. Mesmo que as fotos da plateia sejam, vamos dizer, às vezes com mais veracidade ou tenha mais fotos, é o olho do profissional que faz a diferença, da mesma forma que na apuração dos fatos. Uma pessoa que vê algo e sai, né? O pessoal brinca que fala que são os Sherlock Holmes da internet. Olha lá uma foto e já está aí fazendo uma teoria de quem atirou. Mas nós tivemos coisas vergonhosas de pessoas que têm imagem pública duvidando que o atentado tivesse acontecido. Essa desinformação, eu não vi desinformação maior que a do deputado André Janones até agora. O deputado André Janones está falando que não só esse atentado é fake, como o do Bolsonaro também foi. E daí que a gente vê que essa história de combate à desinformação não é nem um pouco séria, porque senão já teriam ido cobrar dele, não foram. Eu entendo que se pode conviver com discursos especulativos absurdos do jeito que ele faz. O governo não entende assim, mas não foi para cima dele, correto? Está aí, falando que nem a facada do Jair Bolsonaro foi verdade. Ele está inferindo o quê? Que todo mundo da polícia mentiu, todos os médicos, o judiciário, todo mundo mentiu? Então, assim, esse fenômeno de quem pega o negócio do Trump falar, nem é mentira, ou do que quer resolver tudo, e quem foi o cara, de onde veio, isso vai acontecer. E eu creio que já existe uma maturação por parte do público. Eu não entendo mais que o público vai se deixando levar por esses devaneios. Muita gente fala, mas a maior parte ouve. A maior parte das pessoas não é doido de rede social que fica lá falando bobagem ou acreditando em bobagem. A maior parte das pessoas já sabe que quando acontece um fato grave, muita gente fica muito nervosa, vai ao delírio, começa com teoria conspiratória, com narrativa, depois a poeira senta, e aí quem apura as coisas aparece com a realidade daquilo que aconteceu. As pessoas já estão se acostumando, eu creio, com esse movimento. A gente vê muita gente que entrou nas redes sociais para falar, gente, está todo mundo num delírio. O que não pode acontecer em hipótese alguma, e aconteceu, e não só no Brasil, mas no exterior também aconteceu, é você ter este tipo de invenção ou de narrativa contaminando órgãos de imprensa. Isso não pode acontecer. E isso aconteceu. E quanto mais isso acontece, mais perde não só o jornalismo, que se afasta do seu público, como também a democracia. Porque um jornalismo independente, correto, é um pilar de todas as democracias do mundo. Então, acho que o ponto de atenção que a gente precisa ter é esse. Essa linha divisória, essa separação entre quem trabalha com informação e quem trabalha com emoção.